Ok, vamos abordar sobre o ensemble canônico. No ensemble canônico, nós temos o conjunto de sistemas, assim como um sistema fechado, em que é mantido fixo a temperatura, o volume e o número de partículas, mas é permitido trocar energia. Então vamos considerar que nós temos aqui um grande reservatório térmico a uma temperatura T. Eu vou chamar o reservatório térmico de R. Isso porque um reservatório térmico é definido por ter uma capacidade calorífica tão grande que ele pode fornecer e trocar energia com um pequeno sistema sem que sua temperatura seja consideravelmente alterada. Então nós temos aqui um sistema S, que é um pequeno sistema que nós queremos analisar, que está em contato térmico com esse reservatório. Então aqui eles podem trocar energia, certo? Mas não mantém fixo a temperatura, o volume e o número de partículas. Para o reservatório térmico, o número de graus de liberdade é tão grande que nós podemos definir a probabilidade de encontrar o sistema S num particular estado microscópico será dado por PJ, e aqui a probabilidade, assim como no ensemble microcanônico, nós dizemos que isso aqui é proporcional ao número de microestados acessíveis, só que essa constante de proporcionalidade nós podemos escrever como um C. É proporcional ao número de microestados acessíveis. Agora aqui tem um detalhe, nós colocamos esse número de microestados acessíveis como o reservatório térmico possui muito mais grau de liberdade, então é ele quem define o número de microestados acessíveis. Então nós colocamos isso aqui como função da energia do reservatório térmico. Perceba que se a energia total é fixa e nós colocamos energia total é igual à energia do sistema S, que eu chamei de EJ, mais a energia do reservatório térmico, então nós podemos isolar aqui a energia do reservatório térmico e escrever que isso aqui é uma constante vezes o ômega, que depende da energia do reservatório térmico, que é E0 menos EJ. Deixa eu copiar isso daqui. Vamos definir aqui uma nova função que eu vou chamar ln de PJ. Isso é, eu estou apenas tomando o logaritmo dessa função probabilidade. E nós sabemos que o logaritmo de uma multiplicação é a soma dos logaritmos, ou seja, ln de C mais ln de ômega é zero. É zero menos EJ, a gente já sabe que isso aqui é a energia do reservatório térmico, que nós chamamos de ER. Então nós podemos colocar dessa forma assim, certo? E nós sabemos que, eu vou deixar por enquanto assim, para a gente visualizar aqui. E nós sabemos que a energia total ela é muito maior do que a energia do sistema S, porque o sistema S é muito pequeno em comparação ao reservatório térmico. Dessa forma aqui, quando nós temos esse tipo de relação, algo muito grande ou muito pequeno, nós podemos aplicar uma expansão em série de Taylor. Se a gente lembra, a expansão de série de Taylor de uma função qualquer é dada da seguinte forma: f de x é igual a f no ponto central mais f' no ponto A vezes x menos A mais f duas linhas centrada em A vezes x menos A ao quadrado sobre 2. Isso aqui segue, né? Então dessa forma nós podemos aplicar a série de Taylor nesse logaritmo. Vamos copiar aqui. Então então vamos fazer o seguinte. Aplicando a série de Taylor, vamos acompanhar ln de PJ é igual
a própria função no ponto A. Aqui eu vou centrar essa função em E0, porque é a energia total do sistema. Então, o meu ponto A vai ser o E0. Então, vai ficar o seguinte, a própria função é o primeiro termo, certo? Vai ser ln de C mais ln de ômega. Ok? Esse é o primeiro termo. É a própria função centrada no ponto A, que eu estou escolhendo o ponto E0, mais, isso porque o E0 é a energia total do sistema, mas agora vem o termo da primeira derivada. Então aqui eu calculo a primeira derivada e depois aplico no ponto onde eu estou centralizando, que nesse caso é a energia total, ou seja, eu vou derivar isso daqui, derivar em relação, lembrando que eu posso escrever tanto dessa forma quanto dessa. Então, a derivada vai ser em relação a ER, derivada em relação a ER, que é a energia do reservatório térmico, ln de ômega de ER, e isso daqui aplicado no ponto E igual a E0. E aí eu faço isso daqui, x menos A, né? Vezes. Quem é x? No caso, a minha variável é o ER, menos o total, menos E0. Agora perceba que ER menos E0, se a gente voltar aqui, ER, a gente pode passar o E0 para cá e o EJ para lá. Então, ER menos E0 é menos EJ, porque ele vai para o outro lado. Então, ER menos E0, a gente pode escrever isso daqui como menos EJ. Menos EJ. E continuando isso daqui, o termo para fazer a segunda ordem é a mesma coisa. Deriva-se duas vezes sobre 2, x menos a, só que ao quadrado. Isso aqui vai ficar aqui, ó, vou colocar ele aqui embaixo. Então aqui tem o termo de segunda ordem, 1 sobre 2, como fica essa parte daqui, derivada de segunda ordem, vezes menos EJ, que é o que já tinha, ao quadrado. Então dessa forma, deixa eu copiar, aqui em cima. Com isso, e com a entropia de Boltzmann definida anteriormente, KB ln de ômega. O que acontece, por exemplo, se a gente derivar a entropia em relação à energia? Isso aqui vai dar o seguinte, KB é uma constante e a derivada vai ser aplicada no ln de ômega. Só que nós sabemos que isso daqui, a derivada da entropia em relação à energia, vinda lá da termodinâmica, isso aqui é 1 sobre a temperatura. Então, nós podemos definir isso daqui como 1 sobre T. De forma que, vou colocar aqui embaixo, de forma que a gente passa o KBT para cá, fica derivada em relação à energia do ln de ômega é 1 sobre KBT. 1 sobre KBT. Por que isso aqui é importante? Deixa eu demarcar isso daqui. Por que isso aqui é importante? Porque nós temos aqui em cima a derivada em relação ao ln. Então, isso aqui vai ser importante. E ainda assim, nós temos a segunda derivada em relação ao ln. O que é que dá a segunda derivada? É só a gente pegar essa equação aqui e derivar mais uma vez. Então, colocando aqui, nós vamos ter derivada segunda em relação à energia do ln de ômega. O que é que nós teremos? A derivada de 1 sobre kBt. Isso é, 1 sobre kb é uma constante. 1 sobre kb é uma constante.
E nós vamos ter a derivada em relação a E de 1 sobre T. Isso aqui é o seguinte, nós falamos no começo que o reservatório térmico ele possui uma capacidade calorífica tão grande que a temperatura permanece constante. Se ela permanece constante, essa derivada aqui deve ir a zero. Portanto, a gente anula o termo de segunda ordem, aqui fica apenas com o primeiro. E quando a gente derivar o ln de P de J, ficando apenas com o primeiro. Então, veja, esse aqui é uma constante, é o ln de C. O ln de ômega é zero, também é uma constante, que é a energia total. E nós vamos ter apenas o termo que é a primeira derivada, que vai ser esse cara daqui de baixo. Está bagunçado aqui, então eu vou copiar o que é que vai sobrar. Temos que fazer todos esses passos. Esses dois primeiros dão uma constante, essa primeira derivada dá esse resultado de baixo, a segunda derivada vai dar zero, e nós vamos sobrar com, isso aqui é simples de fazer, nós teremos ln de PJ, basta substituir os valores anteriores, vai ser uma constante, eu chamarei de outra letra para não confundir com a constante de Boltzmann, constante menos 1 sobre kBt, vindo da primeira ordem da expansão de Taylor. Então, esse é o nosso ln de P de J. Com essa relação, nós podemos tomar aqui a exponencial em ambos os lados. Isso porque a exponencial do logaritmo é o próprio argumento, P de J. Nós teremos a exponencial de uma subtração. Então, nós vamos ter exponencial de menos. Essa constante eu vou chamar de C. Menos 1 sobre kBt. Menos 1 sobre kBt. É J. E nós sabemos que a exponencial de uma soma é a multiplicação das exponenciais. Então, fica a exponencial desse daqui vezes a exponencial desse outro termo aqui. Só que a primeira é uma constante, mais uma vez. Então, fica uma constante, A, vezes a exponencial de menos 1 sobre kBt, menos 1 sobre kBt, é J. Uma vez que a somatória de todas as probabilidades tem que ser igual a 1 para garantir a normalização, então nós podemos substituir aqui, ó, somatório de todas as probabilidades. A probabilidade é isso daqui, A vezes a exponencial de menos 1 sobre kBt é J. Isso tem que ser igual a 1. Então, o A é uma constante, nós teremos que A é igual a 1 sobre o somatório da exponencial de menos 1 sobre kBt é J. Isso é, colocando esse A aqui dentro da probabilidade, nós temos o seguinte. Vamos definir beta como 1 sobre kBt e colocando o A dentro aqui da relação da probabilidade, PJ é igual aqui, ó, A vezes, né? Então, o A é 1 sobre isso daqui, vai ser uma fração. Então, fica exponencial de menos beta é J, somatório da exponencial de menos beta é J. E na termodinâmica e na física estatística, define-se como função de partição esse somatório. Somatório em J da exponencial de menos beta é J. E é através dessa função de partição que nós faremos a conexão com a termodinâmica.